Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro vai ser quente demais. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Você que luta pela liberdade e pela justiça. Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas. A gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. E essa é a primeira vez que nós temos uma real possibilidade de reverter a situação. Pela nossa liberdade. Tem rasgado a nossa Constituição, ferido a nossa liberdade e tentado nos calar a qualquer custo. Queremos a Constituição de volta. Você que não aguenta mais tanta tirania, tantos desmandos. Queremos viver em um país democrático. Não podemos descurvar para aqueles que, sob o manto da democracia, instalaram uma ditadura no Brasil. Fora Moraes. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2024, são 19 horas. Chantagens podem pôr Bolsonaro em cana. Ele já tentou de tudo. Conseguiu até cooptar o maior jornal do país, a Folha de São Paulo. Como nada funciona, tentou uma jogada desesperada que vai lhe custar muito caro. São inúmeras as tentativas de Bolsonaro de chantagear autoridades. E nem são só as de hoje. Faz tempo que ele usa esse método. Agora cooptou o jornal Folha de São Paulo, usou sua maioria na Câmara e tenta usar a manifestação que convocou para 7 de setembro, tudo para tentar intimidar Alexandre de Moraes e o STF. Nada disso está funcionando e o pior é que a última tentativa que eu vou descrever aqui foi tão inepta e escandalosa que pode fazer com que o Supremo Tribunal Federal decrete a sua prisão preventiva agora. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, o Barroso negou hoje impedimento de Moraes no caso do vazamento de mensagens. O presidente do STF analisou o pedido feito pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, que atuou quando ele comandou a corte. O presidente do Supremo, Barroso, rejeitou hoje, terça-feira, dia 27, pedido para que fosse declarado o impedimento do ministro Alexandre de Moraes para atuar na investigação preliminar que apura o vazamento de mensagens de seus assessores no STF e no Tribunal Superior. Esse assessor, ele tem agido de forma bastante incisiva de um tempo para cá. Ele no começo declarou que estava fazendo tudo que o Alexandre de Moraes pedia no TSE, porque ele julgava que era correto. Agora ele mudou a história e quer impedir o inquérito que investiga esse vazamento. E ele faz isso a quatro mãos com o jornal Folha de São Paulo. Essa notícia que você vê agora saiu em primeira mão no jornal Folha de São Paulo. O ex-assessor de Moraes agora pediu, segundo a Folha e o UOL, que são a mesma coisa, pediu a devolução do celular dele em 5 dias e não se entende por que a defesa quer o aparelho de volta. O advogado dele é um advogado do Bolsonaro e argumenta que a decisão poderia ser sustada após ter havido uma mudança na nomenclatura do inquérito, que passou a ser classificado como petição, e o encerramento do procedimento anterior. Talhaferro depôs a PF sobre suspeito de vazamento de suas mensagens do WhatsApp. Ex-auxiliar de Moraes foi intimado a depor na semana passada em investigação aberta de ofício. O Moraes, segundo a Folha de São Paulo, soma apurações em que o próprio afetado com a abertura do novo inquérito. E aí a Folha de São Paulo relaciona o Alexandre de Moraes com várias investigações que ele abre, sendo ele mesmo alvo de ataques do bolsonarismo. Ao abrir esse inquérito de ofício sem provocação interna, diz a Folha, Moraes relacionou o vazamento e a publicação das comunicações informais feitas entre seu gabinete no STF e o TSE
a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar a corte e conseguir o retorno da ditadura. Procurado, o Moraes não deu bola, nem respondeu. A menção a um ataque às instituições tem servido como argumento para que ele acumule apurações, como o inquérito das fake news, que também procurou é uma investigação sobre ataques à sua família e a outros tipos de ataques também. O inquérito das fake news é muito amplo e a Folha de São Paulo quer relacionar uma coisa a outra e quer tentar passar a ideia de que Alexandre de Moraes abre inquéritos em benefício próprio, o que é uma loucura porque ele tem o apoio do tribunal inteirinho. Aqui é o caso da defesa do empresário que agrediu o Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma. E a defesa diz que imagem omitida pela Polícia Federal mostra filho de Moraes agredindo empresário em Roma. A defesa de Roberto Mantovani, denunciado sob a acusação de utilizar o ministro Alexandre de Moraes e familiares no aeroporto de Roma, afirma que trecho das imagens captadas pelo sistema de vídeo do terminal, suprimido no material anexado ao inquérito, mostra o empresário sendo agredido inicialmente pelo advogado Alexandre Barsi, filho do magistrado, com um tapa na nuca. Essa história não está colando. Esse empresário e a família dele foram todos indiciados e não se sabe o que é, mas a Polícia Federal fez uma apuração, fez a apuração. Não está funcionando. O Bolsonaro, na verdade, ele não faz chantagens como essas de jogar a Folha de São Paulo ou a Câmara dos Deputados, como você vai ver, de hoje. Veja que em 2021 ele tentou intimidar o Ministério Público. No dia 31 de dezembro, em sua última live de 2020, Bolsonaro reclamou da atenção da mídia, que a mídia dá ao caso Queiroz. Até aí tudo normal, é o tipo de coisa que ele faz. Mas ele resolveu dar um passo a mais e acrescentou no minuto 34 do vídeo: agora o MP do Rio, presta bem atenção aqui. Imagine se um dos filhos de autoridade do MP do Rio fosse acusado de tráfico internacional de drogas. O que aconteceria, MP do Rio de Janeiro? Vocês aprofundariam a investigação ou mandariam o filho dessa autoridade para fora do Brasil procurar uma maneira de arquivar esse inquérito? Veja só, minha amiga, meu amigo, e o sujeito era presidente da República. Hoje ele não é mais nada. Mas, ainda assim, deputados de esquerda tentaram chantagear o STF com um pacote que uma das medidas era que dava ao Congresso o poder para desfazer decisões do Supremo, algo que não existe no mundo inteiro. Outra tentativa de intimidar o STF. Mas agora o Bolsonaro passou dos limites. Essa matéria aqui fala sobre gesto do STF que poderia esvaziar o ato pró-impeachment de Moraes no 7 de setembro. Na verdade, a reportagem fala de uma tentativa de chantagem. Talvez você já tenha visto, a notícia saiu na manhã de hoje. Interlocutores de Bolsonaro, que atuam como bombeiros entre o ex-presidente e o Supremo Tribunal Federal, tentam convencer magistrados de que haveria um caminho para esvaziar o ato marcado para 7 de setembro na Avenida Paulista. A principal bandeira da manifestação é o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliados de Bolsonaro passaram a defender, junto a membros do STF, que convençam Moraes a fazer um gesto ao ex-presidente, como arquivamento de uma das ações que miram Bolsonaro. Então, o que a defesa parece achar é que o Alexandre de Moraes está acuado, está morrendo de medo, e o Bolsonaro quer um gesto de submissão do Supremo para ele não fazer a manifestação do 7 de setembro. Veja só, a leitura é que casos apontados pelos próprios ministros como menos graves envolvendo o capitão reformado, como a investigação sobre a falsificação
do certificado de vacinas ou das joias da Arábia Saudita poderiam ter esse caminho. Então ele, por exemplo, deixa essas joias para lá, fica com elas, não é? E não faz a manifestação. Olha que troca legal que ele está oferecendo, né? Interlocutores de Bolsonaro argumentam que o arquivamento de um desses processos esvaziaria o ato contra Moraes e a ação central que corre no STF sobre o ex-presidente seguiria avançando, aquela que apura a tentativa de golpe de Estado. Veja só o nível ao rés do chão dessa proposta indecente. Bom, o que acontece, para azar do Bolsonaro, é o seguinte: isso é tipificado pelo artigo 333 da Lei 2.848 de 1940. O presidente da República, usando a atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta que é crime oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Veja só o que é que eles estão propondo, né? Isso está no Código Penal, a pena é baixa, a pena de reclusão, na verdade, não é tão baixa, ela vai de 2 a 12 anos. E tem um agravante aqui. Entre os requisitos da prisão preventiva é o seguinte: ela pode ser decretada como garantia da ordem pública, tá? E o que está sendo feito aqui é uma tentativa de usar a desordem pública para chantagear o STF. Aqui essa matéria descreve uma tentativa de usar desordem, colocar uma multidão na rua para chantagear o STF. Eu não me surpreenderia se o Supremo decretasse alguma medida coercitiva como Bolsonaro, contra o Bolsonaro, talvez até prisão preventiva, que eu acredito que seria uma boa medida, porque enquanto ele estiver solto, vão continuar esse tipo de atitudes que são incompatíveis com a democracia, tentar usar uma manifestação para chantagear uma corte de justiça. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.